Abençoadas, vamos para mais um devocional. Nesta quinta-feira, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui em nome de Jesus. Vamos aí. Pai, Senhor, Roberta, saudade de você. Entrei no devocional, tive que sair, entrar de novo, a internet está falhando. Vocês estão me ouvindo direitinho? Fala aí se vocês estão me ouvindo direitinho. Me ouvindo, pastora Adriana? Tá me ouvindo, Roberta? Ai, Senhor, pastora. Tá me ouvindo direitinho? Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Shalom, Pri. Pri, tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo, pastora? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma convidada especial, né? A Fabiana, uma grande mulher de Deus. Nós somos ali amigas. Somos do Ministério Global Fire. E eu creio que ela vai derramar sobre as nossas vidas nessa manhã. Por isso já começou com essa luta que a internet não queria nem funcionar. Sangue do Cordeiro. Vamos orar aí, gente, para a internet dela também funcionar. Vai enviando um aviãozinho aí para todas voltarem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Irismar, Pai Senhor. Vamos esperar a Fabiana voltar aí. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã com mais um devocional, falando aí das mulheres da Bíblia. Pai Senhor, Graciana, cada dia uma mulher tem trago aí, uma mulher da Bíblia, e tem sido tremendo o que Deus tem feito nesses devocionais. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ontem foi com a pastora Helena, foi um transbordar, a gente conversando depois, a vontade era de nem sair daqui, de tanta presença, né? Como que o Senhor falou conosco ontem, meu Deus. O Senhor tem feito grandes coisas, né? Para aquelas que estão na posição, que não saíram da posição, estamos aí finalizando nosso jejum. Hoje é o último dia, firme, hein, meninas? Estamos tendo oração às 9 horas. Ontem nós tivemos uns testemunhos ali que foi lindo. Ó, a gente já teve 3 testemunhos ali do jejum de 3 dias. Pai, Senhor, Rose. E imagina na hora que chegar ali no último dia, né? Que é hoje, às 6 horas da tarde. Falei com as meninas que a gente vai entregar o jejum assim que acabar a clínica da alma ali. Aí a gente vai lá e entra pelo WhatsApp, igual a gente está entrando às 9 horas para a gente entregar o jejum. Eu creio que muitos testemunhos virão desse jejum, do seu posicionamento no jejum. Amém? Glória a Deus. Será que é a internet da Fabiana que não está dando, porque ela não voltou? Sangue do Cordeiro. Vamos orar, né? Vamos orar para a gente iniciar e repreendendo todo ataque aí no mundo espiritual, para que este devocional não aconteça. Quando está muito difícil assim, a gente já sabe que vai ser um derramado do céu, como tem sido todos os dias, né? Vamos orar? Ó meu Pai e meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por essa oportunidade, convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, para que ele seja bem-vindo neste devocional, ele que é o pastor presidente, que direciona todas as coisas. Todo levante do inimigo contra este devocional, quando a rede de internet da Fabiana caia por terra agora, na autoridade que eu carrego, no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo, Pai. Vai tocando lá naquelas redes, naqueles fios, na casa da Fabiana, Pai. Que todo levante do inimigo caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. O céu tem um encontro marcado para nós nessa manhã, Pai. E ninguém vai paralisar os planos de Deus. Nós cremos, Pai, no nome de Jesus, Pai, que já deu tudo certo, Pai.
Nós cremos no nome de Jesus, Pai. E nós vamos vir aqui falar do teu amor, falar de uma mulher da Bíblia. O nome do Senhor é que vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia e aleluia. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos esperar só um pouquinho para ver se ela vai conseguir entrar. Vou ver aqui no WhatsApp se ela está conseguindo receber mensagem ou não. Eu achei que era a minha internet. Eu até liguei os dados móveis, então é a dela, não é a minha. Olha lá. Sangue do Cordeiro. Ela falou que não está conseguindo entrar, não. Vamos orar aí, gente. Me ajuda aí em oração aí. Me ajuda aí em oração. Estou conversando com ela aqui para ver o que aconteceu, que ela não está conseguindo entrar. Vou mandar o convite para ela aqui de novo. Sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. No WhatsApp ela tá com a internet. Será que é o Instagram, meninas? Sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pai, Senhor, Inês, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos orar. Não vejo nem a senhora ao vivo. Eu não estou nem aparecendo para ela. Sangue do Cordeiro, meninas. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Creio que já deu tudo certo em nome de Jesus. Que ela vai conseguir entrar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ela tá falando que nem chegou para ela. Pri, vê se você consegue mandar no direct dela aí a live. Ela falou que a minha não chegou, não. Não chegou lá para ela. Sangue do Cordeiro, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Pai, Senhor, Cristina, seja bem-vinda. Ela falou que vai reiniciar o celular dela. Enquanto isso, vamos ir conversando aqui um pouquinho. Até que ela consiga entrar, que eu creio que ela vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Deus tem falado muito comigo, né? Sobre tratamento de caráter. O Senhor tem falado muito comigo nesse jejum, né? A gente teve um momento muito especial esses dias no jejum, para quem está no jejum. Shalom, shalom, Sandra. A Sandra tá, a Cristina tá, a Elismar tá. Algumas meninas lá, e anteontem a gente teve um momento maravilhoso às 9 horas da noite de oração, a gente está encontrando às 9 horas, ontem também foi tremendo com os testemunhos, mas anteontem o Senhor falou comigo sobre o cetro de justiça. A gente está no jejum de Esther, lendo, né, Esther ali, e o Senhor trouxe para mim, quando Esther chega para o rei, né, se ela chegasse até ele não levantasse o cetro, ela morreria. Ela fala, se tiver que morrer, vou morrer, porque eu vou. Mas ela foi com estratégias do céu. Quando a gente estava na oração, o Senhor falou,
comigo. Peça para que eu levante o cetro de justiça sobre a sua vida e a vida dessas mulheres. E aí a gente ficou ali refletindo, né? Será que o Senhor falou com cada um? Glória a Deus, a Fabiana chegou. Será que o Senhor tem levantado o cetro de justiça para a sua vida? Uma causa fala, Senhor, passa o seu cetro de justiça na minha vida. Eita, glória a Deus! Aleluia! Gente, vocês não têm nem noção, gente, do que já aconteceu para hoje nessa manhã. Tá repreendido a situação de guerra aqui. Shalom, shalom, meu povo. Shalom, sejam bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês. Aliás, eu, né, que estou chegando, não são vocês. Obrigada, obrigada. Oh, glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Glória a Deus. Tá tudo certo. Meu Deus, gente, vocês não têm noção. Glória a Deus. Vai ser muito forte, porque o inimigo já está furioso, querendo nos impedir. Vocês não têm noção do que aconteceu. Eu preciso dar o testemunho antes da gente falar alguma coisa, pastora Andréia. Assim que a senhora me mandou o post ontem, né? Assim, foi assim, coisa de 10 minutos, deu um curso na minha casa. Sangue do Cordeiro. Só parou, só desligou meu quarto, cozinha, tudo que estava em volta dali onde eu fico. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. E ali, o que eu fiz? Desmarquei todas as outras coisas que eu tinha. Eu vim aqui para casa da minha irmã, nem tô na minha casa. Vim para casa da minha irmã. A minha irmã precisou sair do trabalho, lá me buscar, vim trazer na casa dela porque é longe, para eu cumprir o compromisso com Deus, que nada vai parar a igreja do Senhor. E agora eu chego aqui e acontece isso. Está repreendido. Minha irmã já fez dela hoje, deu tudo certo na internet, não tem problema nenhum. Mas já repreendemos e... Papai. Em nome de Jesus. Aleluia. Fabiana, fica à vontade. Eu já orei, né? Eu já orei enquanto você estava aí, que você não estava conseguindo entrar. A gente orou repreendendo aí. Então, fica à vontade, se apresenta aí, né, para essas mulheres que às vezes ainda não te conhecem. Algumas te conhecem, porque ela fez o culto tremendo com a nossa semana passada. Deus usou a vida dela poderosamente. Mas para quem ainda não te conhece, se apresente, deixe o Espírito Santo te usar poderosamente nessa manhã. Deus, né? É um prazer estar ao reino, né? E estar aqui com vocês, né? Mulheres tão preciosas, né? Eu sou Fabiana Barbosa, né? E estou aí, né? Na caminhada com o nosso Deus. Já estou aqui, já disse meu ex-me aqui há 7 anos. E a partir desse dia, gente, as coisas começaram a se transformar. E é luta em cima de luta, mas é vitória em cima de vitória, né? Então eu estou à frente, né? O Senhor nos confiou o Instituto de Formação Espiritual, Duas Irmãs em Propósitos. Nós estamos à frente da Escola de Intercessão. Tem um devocional todos os dias, nas quais hoje eu não consegui fazer com vocês, né? Em nome de Jesus. E a gente está aí na caminhada. Conheço a Andréia a partir do ministério que nós congregamos, né? Global Fire. E o Senhor tem me moldado, me amassado, me triturado, me moído, como eu tenho certeza que tem feito com vocês, né? Sou uma improvável, assim como a mulher que nós vamos falar nessa manhã, né? Eu tenho aí essa missão do Espírito Santo em trazer as mulheres, né, que são menos, né, faladas, assim, são menos conhecidas na Bíblia, mas que não são menos importantes, porque todos nós temos importância, né? Então somos os improváveis, mas glória a Deus, porque o nosso Deus usa os improváveis. Então somos nós mesmos que Ele quer usar, somos nós mesmos que Ele quer, né, estar aí, né, usando como ferramenta dele. Nós precisamos apenas estar com o nosso coração disponível, prontos para receber, né, conhecimento. E eu gosto sempre de falar isso, porque quando a gente aceita Jesus, muitas pessoas confundem achando que aceitar Jesus vai trazer conhecimento. E, na verdade, aceitar Jesus traz a salvação, mas o conhecimento não. Então, nós precisamos continuar buscando. Então, os nossos devocionais, o Instituto Duas Irmãs em Propósito, o Instituto de Formação Espiritual nasceu com esse contexto, a Escola de Intercessão com esse contexto, e tudo que a gente tem feito, e assim eu creio também, como a pastora Andréia,
é para que o conhecimento chegue. Aquilo que a gente recebe, nós aprendemos, não é, pastora? A transbordar. E é isso que nós estamos fazendo na nossa vida, né? Quanto mais nós transbordamos, mais o Senhor tem feito. Porém, o Espírito Santo, né, sempre me lembra de dizer que não é ausência de luta, né, estarmos na presença. Muito pelo contrário. Quando o inimigo vê, porque o inimigo ele acessa o futuro. Então, quando ele vê o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, das improváveis, ele começa a atacar, né? Mas posicionados em Cristo Jesus, nós vencemos, né? Em nome de Jesus. E o meu perfil eu sou Fabiana Barbosa. Depois eu vou pedir para a Andréia, ela compartilha com vocês, né? E aí também tem o do Instituto, que a gente tem muita coisa ali. O Instituto a gente está criando ainda, mas já tem, a escola já está em andamento. É um ecossistema que eu quero receber todos vocês lá. Então, assim, é muito bom estar podendo falar do Senhor. E se puder, vou falar. Então, nada vai parar, né? A Igreja do Senhor. E ao perguntar para o Espírito Santo que mulher que eu traria nesta manhã para vocês, ele me trouxe Hulda, né? Alguns já conhecem com certeza a história de Hulda, mas ela é uma história que não é tão, uma mulher que é tão, né, ministrada, tão falada. Sim, tem, né? Eu já vi ministrações sobre. Mas o importante é entendermos que Hulda era uma improvável como nós, né? E Hulda quer nos ensinar, quando Deus procura uma voz em meio ao silêncio, ele vai buscar os improváveis. Então, o Senhor continua procurando vozes em meio ao silêncio dessa geração, né? Porque por mais que a gente vê barulho na internet, a gente vê barulho, né, em grandes congregações e tudo mais, mas nós estamos falando de propósito, de vida, de presença, né, do Senhor. E então, Hulda vem nos trazer, nos falar sobre isso, né? E essa mulher, gente, ela é uma mulher que recebeu uma das missões mais importantes da sua geração, né? E talvez escondidinhos aí, né, no nosso quarto, no nosso secreto, no nosso ali dia a dia, o Senhor tem algo estrondoso para essa geração, para fazer através de nossas vidas. E essa mulher, né, muitas pessoas conhecem Débora, Esther, Ana, mas poucas pessoas lembram-se de Hulda. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque ainda que as pessoas não se lembrassem de Hulda, não a conhecessem Hulda, ou nós não a conhecemos, ela continua tendo uma grande importância naquela geração. E o Senhor foi buscá-la aonde ela estava, para usá-la naquele momento. Então, em um dos momentos mais decisivos da história de Judá, Deus escolheu que a sua voz fosse liberada através de Hulda. Então, eu vou dizer para vocês que nós estamos aqui num devocional, né, nessa manhã. Aqui onde eu estou está chovendo. E tantas lutas nós já vencemos. E glória a Deus, saímos vitoriosas para estarmos aqui. E às vezes a gente se sente tão abandonado, né? Não é abandonado por Deus. Às vezes a gente se sente assim, ó, excluído e esquecida, né? E, na verdade, o Senhor pode estar, você sendo a escolhida para Ele usar a sua voz para liberar sobre essa geração, né? E o que a gente precisa entender é que nem sempre a sua voz vai ser usada no púlpito. A sua voz vai ser usada aqui num devocional, numa rede que é uma porta aberta para o mundo. Porque o seu púlpito pode ser a sua família. O seu púlpito pode ser a rua da sua casa, a fila do banco, a fila da padaria, a fila do INSS. Talvez o Senhor quer usar a sua voz lá na fila da consulta médica ou até na fila da vacina. Né? Usar a sua voz para impactar essa geração. Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é achar que quem tem importância para o Senhor é quem tem visibilidade. E a nossa visibilidade não pode a gente não pode buscar visibilidade das pessoas, mas sim do Senhor. E este nos vem em secreto. E ali já acende um alerta, né? Nós estamos tendo secreto com o Senhor, porque Ele nos vê em secreto. E a gente precisa, né, lembrar disso. E a Hulda nos ensina que Deus não procura mais famosos. Não procura mais famosos. Deus procura os mais
Deus é disponível, procura os mais disponíveis e não os mais famosos. Então, só faça aquilo que o Espírito Santo pedir para você fazer. Continue. A ordem, neste tempo em que nós estamos no final dos tempos, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. A história que nós lemos na Bíblia, previsto aqui na Bíblia, em Apocalipse, está acontecendo diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer ver, né? Mas a gente precisa entender que, neste contexto, nós vamos continuar caminhando com o Senhor. Para que a gente possa entender, né, a nossa palavra base, ela está em 2 Reis, capítulo 22, versículos de 14 a 20, né? E aqui é importante nós entendermos. Ali está todo o contexto, né? A declaração da profetisa Hulda, está toda a história dela. Mas eu vou contextualizar a história aqui para vocês, para a gente saber de quem nós estamos falando exatamente, né? Para quem não tem conhecimento, ou para quem tem, vamos relembrar, né? O rei Josias, ele estava promovendo uma reforma espiritual em Judá, naquele momento. E durante aquela restauração do templo, encontraram o livro da lei. E nesse livro, esse livro havia sido esquecido por muitos anos. E numa das restaurações do templo, encontraram esse livro. E quando o livro foi lido diante do rei, ele percebeu que o povo estava vivendo distante da vontade de Deus. Então, a gente precisa entender que nós estamos nesse contexto. Um contexto em que está havendo uma reforma espiritual muito grande. Um contexto em que o povo está vivendo distante da vontade de Deus. E naquele momento, o rei, assustado, ele precisava da resposta de Deus, né? E naquele momento, o que ele faz? Ele fez algo muito interessante. Porque naquele contexto, naquela época, mulheres, né, gente, elas não eram tão valorizadas, não eram tão, né, usadas em diversas circunstâncias, principalmente para ministrar a palavra, para trazer uma palavra, né? E hoje a gente sabe que em algumas circunstâncias, algumas congregações ainda, a mulher ela ainda é colocada nesse lugar, daquela que não pode, daquela que não deve, daquela que não é permitida. Mas cá estamos nós para provar isso ao contrário, né? E então o que acontece? Ele envia os sacerdotes dele, né, os escribas e os oficiais, para consultar uma profetisa daquela época. E essa profetisa era Hulda, né? E hoje o Senhor envia os seus para nos consultar em algumas circunstâncias. Ele vai enviar o Espírito Santo, ele vai enviar ali os seus anjos, ele vai enviar o que ele precisar para nos usar de alguma forma. Seja para levar uma palavra, seja para mudar o contexto de uma circunstância. Quando ele quiser falar, ele vai buscar aqueles que estão com seus corações disponíveis. E Hulda estava com seu coração disponível. E se você for em 2 Reis, no versículo 22, 14, diz assim, ó. Então, os sacerdotes Cão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda. Isso é contextualizando o que eu estava falando para vocês. Então, o que a gente precisa entender? Deus usa quem está preparado, Deus usa quem está preparado, mesmo que esteja escondido. E esse preparado, é importante a gente falar, não é que sabe tudo, a palavra, que está aparecendo preparado é coração disponível. É nesse sentido que fala que Deus usa quem está com o coração disponível, mesmo que esteja escondido. Então, não importa onde você esteja, Deus quer te usar. E Hulda, ela não apareceu realizando milagres, talvez você não apareça aí, né, em grandes circunstâncias. Não vemos multidões seguindo Hulda, né? Talvez você não tenha aqui, muitas vezes, muitos seguidores, ou você não tem muitas pessoas lá, mas não vemos um ministério famoso, como que Hulda estava na frente. Mas quando surgiu a necessidade, todos sabiam onde encontrá-la. Então, quando nós temos o nosso coração disponível, quando nós vivemos na presença, quando nós temos o nosso caráter, ó, alinhado ao caráter de Cristo, em nós é ali, ó, como se fosse carimbado mesmo, um selo, um brasão. Lembra das famílias antigas, né? Que tem os brasões de família? Então, quando eles olhavam para aquele brasão, eles já sabiam de qual família aquela pessoa pertenciam.
E hoje eu vou dizer uma coisa para você. O fato do nosso caráter estar alinhado ao de Cristo é o nosso brasão, que nos apresenta e apresenta que nós fazemos parte da família do reino, da família de Deus. Então, não importa. Todos vão saber quando precisar. Sabe aquela história? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo muito. As pessoas tacam pedra. Às vezes, dentro da casa da gente, as pessoas falam alguma coisa, mas apertou. Quem que eles lembram? Andréia, né? Porque os íntimos geralmente chamam a gente pelo próprio. Fabiana, Andréia, ora pra mim. Ora pra mim, não é assim? E o que a gente faz? Que vontade nós temos? Agora você quer uma oração? Mas a gente fala, sim, eu oro. E a gente vai lá e ora. De coração aberto. Se você tiver com o caráter alinhado a Cristo, é assim. Coração aberto. Então, gente, o que acontece? Todos sabem onde vai te encontrar. Só continua. É sobre isso que Uda está falando para nós. Todos sabem. Então, isso revela que Uda, ela já possuía uma credibilidade espiritual. Então, nós temos credibilidade espiritual. Principalmente por aqueles que nos criticam, tá? Nós temos credibilidade espiritual. Porque quando precisar, é em nós que eles vão buscar. Né? E nós somos o canal para que a bênção do Senhor chegue até eles e para que o Senhor fale para eles. Né? Então nós precisamos estar disponível para isso. E Uda estava. Ela tinha construído uma vida de intimidade com Deus longe dos holofotes. Aí eu pergunto para você. Você está construindo uma vida de intimidade com Deus? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Eu estou falando longe dos holofotes. Porque vocês estão vendo aqui eu e a pastora Andréia falando. Eu tenho um devocional, a pastora tem várias ações, tem o ministério, tem a escola de intercessão, tem outras questões, mas tira tudo isso. Nós não somos para o Senhor, nós somos aquilo que nós nos apresentamos para Ele no secreto. E ai daquele, né? Me dá até assim, tipo, né, uma batedeira daquele que tá o tempo todo aqui, mas não tem vida de secreto. Vou dizer uma coisa para você. Larga tudo, mas tenha vida de secreto. Quando o ministério estiver à frente da sua vida de secreto, é hora de parar para reprogramar a rota. Porque o Senhor precisa estar em primeiro lugar em todas as circunstâncias. E quando eu digo ministério, eu estou dizendo a sua casa. Porque a sua casa é o ministério. Eu estou dizendo o seu trabalho. Eu estou dizendo todas as circunstâncias. Nada pode estar à frente do Senhor. Nós precisamos ter vida no secreto, longe dos holofotes. É isso que nos sustenta. Nossos alicerces firmados no secreto, longe dos holofotes. Tá entendendo? Então, assim, ó, hoje existe uma busca intensa por visibilidade, gente. Hoje é uma busca por aparecer. Mas o reino de Deus funciona de forma diferente. Funciona de forma diferente. E tem gente que ainda não entendeu isso. Antes de Deus nos expor publicamente, Ele nos desenvolve secretamente. Então, eu tenho certeza que a pastora Andréia, antes de vir para as redes, tem uma caminhada com o Senhor. Antes de eu vir para cá e o Senhor confiar o instituto, a escola e tudo que ele tem feito através da minha vida, porque eu não sou nada, né? Não vou dizer nem uma formiguinha eu sou. É menos do que isso ainda. É o Senhor. Tudo é Ele. Então, antes dele fazer isso, Ele me escondeu na caverna por um bom tempo. Exatamente. Por tempo. E eu coloquei as minhas pernas, o meu rosto, para fora da caverna. Mas sabe quando você dá aquela espiada? Ainda não saí de todo. Assim, que muitas vezes a gente pensa assim, ó, será que Deus está me vendo? Quantas vezes eu já me perguntei isso? Eu já disse assim, ó, Senhor, assim como o Senhor viu Natanael debaixo da figueira, o Senhor está me vendo? Ah, gente, no outro dia de manhã eu entrei no devocional, a ministração era exatamente essa palavra. Exatamente essa palavra. Para dizer para mim, sim, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi no secreto. E assim diz o Senhor nessa manhã. Se você está perguntando para Ele, Senhor, o Senhor está me vendo? A resposta é sim,
Eu te vi, figueira. Eu te vi no seu secreto. Eu te vi nas suas lamentações. Eu te vi durante, né? Eu vi as suas lágrimas. Eu mandei anjos recolher as suas lágrimas com odres de vidro e trazer para mim, porque elas tinham a sua oração. Porque assim, quando nós choramos, o Senhor manda anjos recolher as nossas lágrimas em odres de vidro e decodificar. Os anjos traduz as nossas lágrimas, porque toda lágrima quer dizer alguma coisa. Então eu digo assim, às vezes a gente se pergunta, será que meu serviço tem valor? Porque às vezes eu limpo, eu não tô lá no púlpito, eu limpo o banheiro da minha igreja. Ah, eu não tenho uma igreja física, eu tenho uma igreja online, mas eu falo da minha igreja. Ah, eu falo... E eu não tô falando só de igreja, tô falando da minha casa. Às vezes eu sou dona de casa. As pessoas têm mania de falar assim, não trabalho, eu sou dona de casa. Oh, meu Deus. Senhor, trabalhar mais do que a dona de casa tá para nascer, né? Então, assim, a gente precisa entender que... Às vezes a gente pergunta assim, ó, será que as minhas orações estão fazendo diferença? Oh, Rabara Surecanta Labá. Gente, eu oro, eu falo para vocês, eu tenho vivido tantos livramentos por causa das orações. Porque a nossa família, a família em que, né, eu falo nossa, porque eu e minha irmã, a gente está sempre junto, então a gente tem mania de falar a nossa. Então, nem todos estão na presença, inclusive nossos pais. E hoje eu moro com os meus pais, né? Por uma circunstância da vida, uma batalha da vida, eu voltei para a casa dos meus pais. E assim, né? A minha caverna mudou para a caverna na casa dos meus pais e eu voltei para aquele lugar e eles não estão alinhados. Eles não estão no mesmo nível. E é oração constante. Oração constante. Você ora de manhã, eles abrem brecha à tarde. Você ora de manhã, eles abrem brecha à tarde. E você não pode parar. Você não pode desistir. E eu vejo os livramentos e eu falo assim, meu Deus, né? Sexta-feira, por exemplo, a minha mãe caiu. Minha mãe tem 75 anos, ela caiu um tombo tão feio. Ela bateu a cabeça, ela bateu ali a base da coluna, tá um roxo desse tamanho. E na hora aquilo deu uma afundada. E eu falei, meu Deus, não vão poder levantar ela, Andréia. E a gente estava se preparando para gravar as aulas da escola de intercessão. Satanás não podia nos atingir nas aulas, mas ele atinge quem abriu brecha à nossa volta. E ali, aquele dia, nós não conseguimos gravar a aula, mas nós repreendemos e nós pegamos a nossa mãe, oramos, levantamos ela tomou um banho e levamos ela pro pronto atendimento. Ali não tinha, olha só como é a luta. Chegou no pronto atendimento do meu município, o raio-x não dava para ver nada. E pela idade dela, não podia deixar só no remédio. Fomos para a cidade vizinha. Vocês estão entendendo? Então é luta o tempo todo. Mas, no sábado de manhã, eu e André estávamos lá, fazendo tudo que tinha que fazer para a escola de intercessão. E a minha mãe não quebrou nada. A minha mãe não trincou nada. Ela tá com dor, gente, até hoje. Ela tá com dor até hoje. Né? Com dificuldade, porque vocês sabem, uma ginástica que a gente faz, no outro dia a gente já anda com dificuldade. Imagina um tombo da proporção que ela caiu. E eu falo, Senhor, obrigado pelo livramento. Em nome de Jesus. Você tá entendendo? Então, ontem houve esse curto-circuito na minha parte. Eu vou dizer na parte em que eu estava. Porque a casa é dos meus pais. Então, ele vai atacar quem? Vocês acreditam? O quarto da minha mãe tá funcionando normal. A sala na onde fica a TV, por onde é porta, e a gente sela, e eles abrem, e a gente sela, tá funcionando normal. Tá? Só não está funcionando a parte em que eu fico ali. Mas a gente confunde o inimigo. Levanta e vem pra cá. Mas eu quero dizer para vocês assim, é resposta de oração. O fato da minha mãe não ter quebrado nada. Pela idade que ela tem, a proporção do tombo que ela tomou. Você tá entendendo? Meu pai, eu vou falar para vocês. O meu pai é alcoólatra. E eu falo isso hoje, né? Isso já foi motivo de vergonha. E hoje eu falo, Senhor, é pauta de oração. E eu continuo ali, uma luta, uma luta. Meu pai tem 79 anos. O meu pai, ele bebe ele fala que desde os 15, 16 anos.
Só que o meu pai nunca foi violento, a gente nunca viveu num clima de violência, meu pai nunca foi de xingar, de palavrão, de nada disso. Ele bebe, entra em casa, come, deita e dorme. Foi assim a vida inteira. E a gente luta, é pauta de oração. E a gente ora. E meu pai tem aquele horário de ir no bar. E eu falo, Senhor, está repreendido, eu repreendo todos os dias. Então eu vivo neste ambiente, mas o ambiente não nos define. É outro ponto. Hulda vivia naquela circunstância e aquilo não a definiu. E ali eu estou falando para vocês entenderem que é a vida real. E ali o meu pai um dia atrasou para ir, nós conversando ali, ele perdeu, ele tem a hora, tá, gente, para ir lá no bar e voltar. E ali ele atrasou. Quando ele levantou, Fabiana, eu falo que o demônio marca a hora, né? Marca a hora, ele tem hora. Já tem a hora que aquela hora ela já fica. Tem hora, gente. Tem hora. Tá repreendido. Ele tem a hora e o Senhor já marcou a hora dele se libertar também. Mas eu falo assim, em nome de Jesus. E ele tem aquela hora. E eu quero dizer para vocês, a gente conversando ali, eu, ele e minha mãe, ele perdeu a tal hora. Passou ali uns 10 minutos, porque é minutos, tá, gente? Contado. 8h30 ele vai, da noite. Deu 8h40, ele olhou e falou, tô atrasada, ai, não sei o quê. Atrasado pra quê, gente? Pra se encontrar com Satanás, você tá entendendo? E ali a gente repreende e tudo isso. E ele foi, quando ele chegou lá, o lugar que ele... Porque ele tem um lugar dele parar e ficar na porta ali em pé. E esse bar, desde quando da pandemia, não entra mais lá dentro. O homem colocou assim umas caixas na frente, então eles ficam na calçada. E a caixa é balcão, mas não entra. Desde a pandemia ele não abriu mais, não tirou. Adotou isso. E meu pai fica ali. Quando meu pai chegou lá, estava destruído. Tinha um carro lá dentro. Naquele lugar onde o meu pai fica parado todos os dias. Todos os dias. E ali eu vou dizer para você, Satanás marcou hora com ele, mas o Senhor marcou comigo, com a minha irmã, que dobramos o nosso joelho por ele. Oh, Rabara Surecanta. E ninguém toma a hora e a agenda que é do Senhor. E ali ele voltou para casa. Aquele dia ele no bar nem funcionou, né, gente? Ele voltou para casa sem voz. Ele chegou branco. Meu pai é moreno, ele chegou branco. E ele chegou lá assim, ele não tinha voz. A minha mãe falou: o que aconteceu? Tá dando alguma coisa? Ele falou: o carro entrou lá na onde eu fico parada. Onde eu fico parado. Exatamente. Só no lugar aonde o meu pai fica parado. O carro estava ali. Então eu vou dizer para vocês, continue orando, porque as suas orações estão sendo ouvidas e estão fazendo a diferença, em nome de Jesus. Então Deus vê o que está sendo construído no secreto. E não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. E a gente precisa entender que quando a palavra ela é encontrada, o arrependimento é necessário. Então, a primeira coisa é preciso haver arrependimento. Então, o que trouxe mudança àquela geração, a geração de Hulda, voltando ao nosso contexto aqui, não foi uma nova estratégia, mas foi a palavra, a redescoberta da palavra. Glória. Então, é por isso que a gente precisa estar em constante busca, aprofundamento, porque a gente pode ler 10 vezes a mesma palavra e a gente a redescobre todas as vezes. Quando Josias ouviu a lei, ele rasgou suas vestes em sinal de arrependimento. A palavra revelou a distância entre o povo e Deus. E tem hora que numa ministração, numa palavra em que você já conhece, vai ser revelado que você ainda está distante da presença. E assim aconteceu naquele momento. E a gente precisa entender que continua assim hoje, não mudou. Não é a opinião das pessoas que transforma a nossa vida. Não é a minha opinião, não é da pastora André, do seu líder. Não é de ninguém. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. É a palavra de Deus, em nome de Jesus. Né? Então a gente precisa entender assim, que nesse momento a gente precisa pegar isso que o Senhor já nos deu aqui e pensar assim, ó. Existe alguma área da minha vida que a palavra já confrontou, mas eu continuo ignorando? Será que existe alguma palavra, alguma área da tua vida que a palavra do Senhor já confrontou, mas você continua ignorando? Deixa eu só colocar o celular aqui no tomate. Forte, né? Isso é forte.
É estava muito falando antes de forte. A gente você precisa. entrar, Fabiana, sobre o cetro de justiça do Senhor, como Esther, né? A gente está no jejum de Esther, eu com as meninas, e Esther, quando chega ao rei, se ele não levantasse o cetro de justiça, ela morreria. E na oração esses dias o Senhor direcionou. Peça ao Senhor para levantar o cetro de justiça, mas ouça o que ele vai te responder, porque às vezes ele não vai levantar o cetro, porque às vezes tem coisas que você não está obedecendo, você não está na posição que ele quer. Por que, que o rei, né, levanta o cetro para Esther? A gente vê Esther como nós, o povo, né? Chegando ali sobre até o rei Jesus. Será que ele tem visto justiça em você? Será que você tem se posicionado? Será que você tem obedecido o que ele tem falado para você fazer? Porque eu falo muito, Fabiana, que isso que você está falando, seu testemunho da sua vida com seu pai aí, é muito lindo e muito edificante para nós. Por quê? Muitas das vezes a gente está orando tanto, e às vezes cada vez piora mais. Cada vez a pessoa está lá mais naquele lugar que você está orando para tirar ela de lá. E às vezes a gente vem a pensar, mas será que a minha oração está sendo ouvida? Eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu tenho vida no secreto. E eu falei com as meninas esse dia, tudo a gente tem que ver a mão de Deus. Porque ali você está vendo a mão de Deus, o livramento que o Senhor deu para o seu pai. Um dia a gente teve um testemunho aqui no grupo da Madalena, o carro dela parou. Parou, aí falou a bateria, teve que arrumar um Uber para levá-la para casa. E no outro dia o marido dela foi buscar o carro, levou para a oficina, acho que levou no guincho, se não me engano. Chegou lá, o mecânico falou, não tem nada no carro. E ela falou, eu vi, pastora, que foi um livramento do Senhor. Então, assim, a gente precisa ver a mão de Deus em tudo, porque Ele está ouvindo as nossas orações. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Só que às vezes, Fabiana, a gente está tão distraída, tão focada na circunstância, que a gente não vê o cuidado de Deus com a nossa vida. Com os nossos, né? Exatamente. Eu poderia falar assim, ó, Deus não tá me ouvindo, meu pai continua indo no bar todo dia. Você tá entendendo? Exatamente. Deus não está me ouvindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia foi muito difícil falar sobre isso. As pessoas verem, né? Ai, as duas irmãs que estão à frente de um ministério. Ai, as duas irmãs que estão ali na liderança. As duas irmãs que têm o devocional. As duas irmãs que pregam a palavra. O pai delas está lá no bar. E tá mesmo, gente. Mas até lá. Fabiana, A esses destra dias, poderosa do Senhor está guiando ele. Está cuidando dele. a pastora Andra trouxe uma palavra no culto, né? Foi tremendo também, que foi exatamente sobre isso que ela já começou falando. Sobre a gente parar de preocupar com o que os outros estão falando e deixar de fazer a vontade de Deus. Por quê? Você falou exatamente o que ela falou. As pessoas falam assim, oh, mas o seu marido está assim, mas o seu pai está assim, mas o seu irmão está assim. Como assim? Você é pastoreia? Como assim? Aí você fica orando na madrugada, você fica lá fazendo devocional. Nossa, você tem lá escola de intercessão, mas como assim? Só que o propósito o Senhor tem conosco. Eu falo muito, eu gosto muito da história de Abigail. Abigail não olhou para o Nabal que ela tinha ali. Ela se Exato. posicionou como a mulher sábia que o Senhor queria que ela fosse. Então, a palavra que hoje, chave, que vocês pegaram aqui para hoje, não deixe de viver o propósito, de estar fazendo a vontade de Deus, de ser uma mulher de oração, uma intercessora, uma pregadora, seja o que for que Deus te chamou, porque aquele da sua casa ainda não converteu. É o seu posicionamento, é o seu sim que vai trazer a conversão do pai da Fabiana, por exemplo. É o posicionamento dela e da Andréia que vai trazer a conversão do pai dela, que vai trazer a libertação do pai dela. Mas muitas das vezes, Fabiana, eu vejo muitas mulheres parando, até por projetos que o Senhor, né? O Senhor me deu um livro para escrever agora, e eu vejo assim, às vezes você chama as pessoas para participar e fala assim, ah, mas a minha casa nem está alinhada ainda. Ah, mas o meu marido nem está assim ainda. E não é sobre ele, é sobre Jesus, é sobre você, é sobre o seu posicionamento. O que o seu sim para Jesus tem feito na sua vida e tem transformado a sua vida. Porque eu falo, Fabiana, que primeiro Deus transforma nós, para depois fazer através de nós. Primeiro Deus fez na Fabiana, para agora começar a fazer através da Fabiana. E eu digo para você, Andréia, que as nossas, né, e para todas vocês, né, eu vi que a Mônica falou aqui que ela chegou atrasada, mas ninguém está atrasada não, Mônica. Em nome de Jesus, recebe a palavra, o Senhor está falando aos nossos corações. Né? Diante do Senhor, a gente nunca chega atrasado, e glória a Deus por isso, né? A gente sempre chega, né, ali em tempo. Ele sempre nos recebe com a mesma festa do primeiro convidado, do segundo, do terceiro e do 10º milhões, né? E glória a Deus. E, André, eu falo assim que é muito, muito interessante isso, porque eu creio que, no caso, por exemplo, do meu pai, a gente
as nossas feridas, nós nos tornamos autoridade quando elas são curadas, né? Então eu posso falar para você que eu e minha irmã, nós somos autoridade em falar de alcoolismo. Quando alguém vir chorar, ou vem falar o nosso coração, o nosso ombro, que o marido é alcoólatra, que o pai é alcoólatra, que o irmão é alcoólatra, que o filho tá alcoólatra, que a esposa é alcoólatra, que a gente tem muito, né? A gente tem autoridade para falar. Exato. Então é por esse ângulo que a gente tem que olhar as coisas. E não pelo lado de, Dia, o meu pai bebeu de novo. Dias, eu vou dizer para você, gente, é uma cena deprimente. Só que quando você está aos pés do Senhor, você olha e fala, Senhor, está repreendido. Em nome de Jesus, eu repreendo. E ali você continua repreendendo. Só que você vai ganhando uma experiência tão grande naquela situação que você se torna autoridade. É por isso que eu digo que a gente não... A Andréa falou uma chave. A gente não tem que esperar, a gente está preparado. E nem se nos deixar ser conduzidos pelo ambiente. Isso não é desculpa. Porque tem mulheres, eu sei, que o marido não deixa nem orar. Não pode orar nem alto. Vai pro teu banheiro. Vai no banheiro. Aí mas eu vou orar no banheiro, não importa como você ora. O importante é você orar. Mas para orar eu tenho que prostrar pro rosto no pó. Se tiver circunstância, sim. Se você estiver em pé, trancadinha lá, porque o seu marido é entre ele e Deus e você tá orando, né? Então a gente não pode nos definir. E a gente poderia dizer assim, né? O Senhor não está fazendo, mas ele, eu vou dizer para você assim, é download dos céus. Esta pessoa, o meu pai, é a minha escola sobre alcoolismo. E não só sobre o alcoolismo, porque a gente vê todas as outras coisas que envolvem a circunstância. Uhum. O seu marido é sei lá, é a sua escola sobre alguém que é frustrado. O outro sobre alguém que é de outra forma. A esposa, e assim vai. Só que você não tem que esperar. Se eu for esperar o meu pai ser liberto para eu vir dar testemunho sobre a vida dele, as pessoas têm a mania de achar que testemunho é para acabar final felizes para sempre. Isso aí é conto de fadas. Uhum. Não é real. E nem é vida com Deus. Você tá entendendo? Eu falo, Fabiana, que a nossa dor não é para nos matar, é para gerar o nosso testemunho. Você tá vendo? Qual que é a sua dor? É o alcoolismo. Mas é ali que vai ser gerado o seu maior testemunho. Porque é o que você falou, a gente tem autoridade. E não sei se você vive isso, Fabiana, mas o que mais acontece é na sua dor que aparece gente e fala, Fabiana, você ora para mim que o meu marido é alcoólatra? Você ora para mim? É na sua dor. Porque o inimigo, às vezes, também vai soprar e falar assim, ué, como é que você vai orar para ela? O seu ainda nem foi liberto, como é que você vai orar? Mas é aí que é o nosso chamado. A gente encosta a nossa dor ali, ó, e vai cuidar da dor do outro. Enquanto a gente está cuidando da dor do outro, quando a gente está sendo servo, quando a gente está servindo, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando. E isso, assim, exatamente. a gente pegar essa chave, que a dor não é para matar, é para gerar o testemunho, até o seu posicionamento vai ser diferente. Porque muitas das vezes a gente fica se vitimizando, né? Falando assim, nossa, não, olha lá, eu tô orando, tô buscando, olha lá. Não, meu pai tá lá no bar ainda. Não, meu pai ainda tá fazendo isso ainda. Não. É aí que você vai virar uma mulher de oração de guerra, uma intercessora. Para nascer essa intercessora, que é a Fabiana e a Andréia, precisou de uma dor. Precisou de algo. Uma dor, duas dor, 3 dor, 4, 10, 20, não importa. E é processo atrás de processo, né, Fabiana? Exatamente, né? Então eu falo assim para vocês, é tanta coisa tantas dores que a gente passa, que a gente começa a falar assim, meu Deus, né? O que é? E a gente começa, as pessoas me buscar a gente, as pessoas falam assim, eu não sei porquê, mas o Senhor pediu para eu falar com você. Você sabe o porquê daquela circunstância. Então, a gente precisa aprender que os lugares não nos definem. Não é desculpa. Então, a gente precisa começar a nos perguntar assim, ó. Existe alguma direção que Deus já me mostrou, mas eu ainda não obedeci? Toda vez que a palavra é encontrada, uma decisão precisa ser tomada. Então, hoje a palavra está te encontrando. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? E a gente precisa entender que Uda, voltando à nossa mulher, que tanto está nos ensinando, né? E às vezes a gente olha e fala assim, Uda, foi uma profetisa lá, né? Uda, ela não mudou a mensagem para agradar. E você não precisa mudar para agradar. Quando os homens chegaram até ela,
Uda poderia ter suavizado a mensagem. Eu não vou mudar a mensagem que eu estava preparando aqui para agradar você. E eu falo isso, e eu falo assim, gente, eu já tinha essa postura na minha vida, eu nunca mudei o meu contexto. Isso eu sempre fui assim, mesmo. Eu nunca fui de querer agradar em algumas circunstâncias. Às vezes eu falava, pera um pouquinho, mas você tá querendo agradar os outros? Aí eu já me redimia. Mas assim, eu nunca fui de... A minha mãe usa essa expressão, chaleirar. Nunca fui de ficar ali, sabe? Chaleirando os outros. Eu sempre fui assim. Eu sempre estive em muitos lugares, com muitos líderes, muitos chefes e tudo. Mas eu era assim, ó. Eu sou educada, minha mãe nos educou bem. Eu vou pegar um café. Pessoal, alguém quer um café? Eu vou pegar um café ali. Eu trabalhava no escritório e ali tinha uma máquina. E às vezes, uma vez de manhã, a gente falava assim, eu vou tirar um café. Alguém quer? Porque eu tinha que tirar. Tirava. Mas tinha aqueles que parava do nada e olhava só para o chefe e falava, quer um café? O resto, você entendeu? Eu nunca estive nesse lugar. Então, talvez a gente é moldado para querer agradar os outros, mas a Uda não fez isso. Ela poderia ter falado apenas aquilo que agradaria o rei, mas ela não falou. Não falou. Então eu falo assim, ó, eu só vou ministrar se eu puder falar aquilo que o Senhor quiser falar através de mim. Se for para enfeitar, para deixar a coisa bonita, eu não vou. Né? Então ela entregou exatamente o que Deus disse para ela. Ela falou sobre juízo. Ela falou sobre juízo e falou sobre consequências. Entendeu? E eu falo para vocês, a gente está construindo a escola de intercessão e a gente está num módulo muito profundo. A gente fala que é o da menina dos nossos olhos. E é o módulo que fala a identidade firmada em Cristo, né? E ali a gente vai tratar a identidade do intercessor. Porque a gente não está tratando, não está formando pessoas que oram, mas sim homens e mulheres que têm profundidade com Deus, que têm, né, o estilo de vida padrão do reino. Então ela precisa ter identidade curada, porque você não pode entrar num campo de batalha sem a sua identidade definida, porque você é derrotado, né? E é porque as nossas feridas, elas são pontos de contato com Satanás. Então eu já entro no campo de batalha cheio de pontos de contato com Satanás. Como que eu não vou ser alvejada? Como que eu não vou ser derrotada? Não adianta. Então a gente fez todo o fundamento da escola, o que é intercessão, orar e os intercessores, tudo parou ali e nós vamos tratar a identidade, iniciamos esse módulo. E ali a gente falou assim, né? Tem a parte de cada um. Tem o questionário de mapeamento, tem o questionário para se descobrir onde você está, tem tarefa, a verdade real é essa. E tem aqueles que param exatamente nesse ponto. Quando precisam fazer a sua parte. E nós só começamos a caminhar, e eu sei que com a pastora foi a mesma coisa, quando nós começamos a fazer aquilo que nos cabia. Se a gente estava lá na nossa escola, na escola de Libertadores, na escola de Avivamento e outras mentorias que nós fizemos, para mim só começou a funcionar quando eu peguei o lápis e o papel na mão e comecei a escrever o que precisava fazer. E não mais. Achar que, Deus cuida. Sim, ele cuida. Mas não faz a tua parte não para você ver se vai acontecer. Não vai. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Mas se você fizer a tua parte entre a noite e amanhã. Porque senão no outro dia você vai continuar chorando. As pessoas entendem isso errado. Então, a gente precisa entender isso. Que quando chega na hora da gente fazer a nossa parte, a gente às vezes desiste. E ali as feridas vão continuar. E a Uda, o que ela fez? Ela falou sobre o juízo, ela falou sobre as consequências, ela fez a parte dela, ela entregou aquilo que precisava entregar. Mas ela também falou sobre a misericórdia para Josias por causa do coração humilde dele. Então, Uda, ela nos ensina que fidelidade é mais importante do que popularidade. Eita, minha. Então, não importa quantos seguidores tem no meu Instagram, no meu YouTube, no meu devocional. O importante é que eu seja fiel à palavra. Eu já ministrei só para minha irmã e minha irmã ministrou para mim. Online, tá? Não tinha ninguém. Só minha irmã ministrei para ela, ela ministrou para mim. E nessas ministrações são aquelas que o Senhor mais fala no nosso coração, porque era para nós. Porque a minha fidelidade é com o Senhor.
não é com as pessoas. Eu adoro sentar na mesa, tomar um café, a gente fala, né, café da presença, chama o meu devocional. E eu falo, vamos tomar um café na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu adoro estar na mesa com todos. Porém, se eu tiver que estar, eu não estou sozinha. Eu estou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E glória a Deus. Se uma vida vale mais do que o mundo todo, e assim é, eu ganhar uma vida. Se uma vida for tocada durante todos esses quase 2 anos que eu faço o devocional Café na Presença, já terá valido a pena. Se uma vida aqui entre vocês for tocada por essa palavra, já valeu a pena. Então ninguém aqui está atrás de multidão. Então a fidelidade com o Senhor, aquilo que Ele confiou em minhas mãos. Ah, vocês vão abrir a escola de intercessão, mas se não tiver alunos, nós vamos gravar a escola para com o Senhor. Ah, tem um aluno só. Porque pelo menos um a gente tinha que ter, né? Que aquele amigo, você fala assim, ah, você vai entrar. Você fala assim pra ele, né? Em casa, às vezes, você não pode falar pros parentes de casa, porque não vai entrar. São os últimos, tá? E aí você fala assim, ó, você vai entrar, amiga. Não, mas você já está, né? Eu já falei pra minha amiga assim, não, mas você já está. Então, eu tinha uma aluna já. Vou falar pra você, eu já tinha uma aluna. Mas essa não era o foco. O foco era trazer a existência aquilo que já era a vontade do coração de Deus. E enquanto mulheres edificadas, mulheres que edificam o seu lar, posicionadas, intercessoras do nosso lar, da nossa casa, primeiramente, para depois guerrear as grandes batalhas, a gente, na verdade, é parceiro dos céus. Para quem não sabe, o intercessor, ele é um parceiro dos céus. Como assim? Deus não precisava, ele pode, fazer tudo o que ele quer. Mas Deus, o mundo espiritual é um mundo muito legal. E Deus é santo para cumprir as leis que ele mesmo cria. Inclusive o livre-arbítrio. É uma lei que ele criou. Então ele não entra no livre-arbítrio, não influencia, assim como Satanás também não. No livre-arbítrio, não. Tá? Então a gente precisa entender isso. Então, o que acontece? Ele criou uma lei, onde ele estabeleceu a necessidade de ter parceria com o homem para trazer à existência, através da intercessão do homem, aquilo que é a vontade do coração dele. Mas o homem intercede como? A partir da revelação do Espírito Santo, que é o nosso intercessor que habita em nós. Que é ligado, e é o próprio Espírito do próprio Deus, ligado ao próprio grande intercessor Jesus, que está intercedendo ao lado do Pai. Então ali, né, há uma hierarquia, há ali, né, uma a ser seguido. Mas a existência, nossa oração traz. E é por isso que muitas vezes a nossa oração não é ouvida. Porque nós não estamos orando aquilo que está no coração do Pai. Eu tenho certeza que a libertação do meu pai do alcoolismo está no coração do Pai. Isso é óbvio. Como você sabe, gente? O Pai nos deu vida em abundância. A bebida pertence a Satanás. A palavra condena nos embriagarmos. Então, isso é óbvio que eu estou orando a vontade do coração do Pai. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai orar e não vai ser atendido. Aí é a hora de reprogramar nossa rota. E quem reprograma a nossa rota? Nosso GPS espiritual, o Espírito Santo. Então é nos pés dele que eu vou. Espírito Santo, por que eu estou orando nessa situação e não está dando certo? Reprograma a minha rota. Às vezes o foco da oração continua sendo o alcoolismo do meu pai. Mas eu não vou orar mais pela libertação dele. Eu vou orar para que o Senhor me dê ferramentas para lidar com a circunstância. E aprender com as circunstâncias. E ali é assim a nossa vida. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente vive dias em que muitas vozes vão desejar agradar pessoas ao nosso redor. Mas nós vamos para os pés do Senhor agradar somente a Ele. E isso não mudou. Não foi só com Uda, não é só comigo, não é só com outros. Deus continua procurando homens e mulheres que falem a verdade em amor. E estes homens e mulheres somos nós. São vocês. Então, nem sempre a mensagem de Deus será confortável. Nem sempre. Nem sempre. Mas sempre será necessária. E eu falo assim que eu amo a zona de confronto. Porque a zona de confronto, ela me molda, ela me amola, me afia, coloca azeite na minha engrenagem, porque eu sou ferramenta. E ferramenta para funcionar bem tem que estar amolada, afiada, e não pode ranger, não. Então põe azeite, Senhor, nessas engrenagens aí. Eu oro assim, desse jeito eu falo pro Senhor. Então, eu digo assim que, Pai, eu amo a zona de confronto, porque é nela que eu sou preparada
para ir para o próximo nível. Na zona de conforto, não é meu lugar. Eu não sei mais aonde fica a zona de conforto. E eu dou glória a Deus por isso. Você tá entendendo? Então, a gente precisa entender que Deus ainda procura vozes como Uda. E muitas vezes ele vai nos moldar como Uda na zona de confronto. Então, talvez o aspecto mais marcante dessa jornada de Uda seja que, em uma geração espiritual confusa, ou seja, não é naquela época só, é hoje. Olha a semelhança. Deus tinha uma voz preparada. Oh, Ravara Surecanto. E eu declaro, nesta manhã, em nome de Jesus, que nesta geração espiritual confusa, o Senhor tem muitas vozes preparadas para usar. E uma delas é a sua, em nome de Jesus. Eu creio. Então, quando surgiu a necessidade naquele momento, Uda estava pronta. Ela não precisou correr para buscar intimidade. A minha avó falava assim, ó, cavalo selado só passa uma vez. Então, esteja pronto, porque o cavalo selado da oportunidade de ser usada vai passar naquela circunstância só uma vez. Se você não for usado, o Senhor vai usar outro. Porque ele vai cumprir aquilo que está proposto nos céus. Mas você perdeu a oportunidade de cavalgar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, ela não precisou correr atrás, ela não precisou correr para buscar intimidade. Ela já possuía intimidade. Porque você vai correr atrás da oportunidade, ela já passou. Não dá mais. Então, o Senhor te deu uma palavra, pede testificação do Espírito Santo e entrega a palavra. Porque se não for por você, ela vai chegar até aonde era para chegar. Mas você perdeu a oportunidade. E quando nós somos usados, nosso odre alarga. Alarga cada vez mais. Ou seja, ficamos ali com aquela casca, né? A sua casca ali vai endurecendo. E ali, ó, a gente fica com o couro grosso, porque a gente vai continuar levando chibatada. E ali a gente vai continuar sendo atacado. Mas tem hora que a gente dá risada, né? Quem viu-me e quem me vê ontem, porque era para eu ter ficado, porque deu aquele curto. Falei, ó, a minha mãe veio e falei, mãe, vou nem falar. Entrei em contato, avisei que eu não ia poder orar no portal, porque era no horário. Não pude fazer meu devocional hoje, porque eu não tinha como vir para minha irmã mais cedo, porque senão eu vinha para cá às 5 horas da manhã, mas é o horário devocional dela, então eu não tinha como vir, nem ela me buscar. Mas aqui estou eu, cumprindo aquilo que o Senhor me confiou nesta manhã. Então eu digo assim para você, Uda não precisou começar a ouvir Deus naquele dia. E Deus está falando com você já faz dias, já faz tempo. Então ela já tinha desenvolvido uma vida de escuta. Ó, vida de escuta. Vida de escuta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre fui muito observadora. Quando eu comecei primeiro a estudar, eu fui fazer muitas mentorias sobre inteligência emocional. Depois eu fui aliando a inteligência emocional, tudo que eu aprendi, à palavra do Senhor. Então eu estudei para coaching, analista de temperamento, analista de comportamento, mas quando o Senhor me encontrou, ele falou, filha, eu estava só te preparando, agora nós vamos juntar tudo com a palavra e a gente vai colocar em prática isso. Então, quando eu olho para uma pessoa, o Senhor já havia me preparado lá atrás. Você vai conversar comigo poucas vezes, e hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Eu já vou ter um raio-x. Claro que eu não sei tudo da sua vida, a não ser que ele me revele. Mas o principal, as suas maiores dores, eu não vou te dizer quem te rejeitou. Talvez se ele me revelar, eu sei. Mas eu vou saber que você sofre de uma dor de rejeição. Você tá entendendo? Então, assim, quando eu fui para essa área, eu achava que eu ia, né? Eu comecei ali, tinha um coachitório, chama coachitório, não é consultório de coach. E ali eu já usava a palavra. Eu comecei a ser coach cristã, trazer a palavra. Nem sabia se isso existia naquela época, porque já faz tempo. Foi lá no comecinho da minha história. E eu comecei a ser coach cristã, eu e a minha irmã. Então a gente já trabalhava através da palavra. Através da palavra. E o Senhor foi só moldando. Então tem uma história até chegarmos aqui. Tem uma história até chegarmos a sermos ferramentas do Senhor para que Ele traga à existência um instituto de formação espiritual. Porque não é meu, não é da minha irmã.
é do Espírito Santo. Inclusive, eu já dei testemunho, ele está trazendo os parceiros dele. Você está entendendo? E está aberto. Então, eu quero dizer para você assim, ó. A pergunta é nessa manhã, se Deus precisasse de uma voz hoje, ele poderia contar com você? Meu Deus. Se alguém precisasse de uma palavra de direção, você estaria preparado? Hã? Então, assim, ó, se uma geração, a presença aqui é muito grande. Se uma geração precisasse ouvir Deus, você teria algo para entregar? Ô, papai, eu posso dizer para vocês, sem prepotência nenhuma, que eu teria. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho e eu estou fazendo isso. Ora, bara, surecante, la paz. Você tá entendendo? Então, para a gente concluir, Uda nos ensina 3 lições fundamentais. A primeira delas, Deus trabalha no secreto antes de revelar publicamente. Não queira colocar a carroça na frente dos bois. No tempo certo, o Senhor te revela publicamente. Se essa for a promessa que ele tem para você. A segunda delas é, a palavra de Deus continua sendo o instrumento de transformação. Então, o instrumento não é a Andréia, não é a Fabiana, não é um instituto, não é uma escola, é a palavra de Deus. E essa é acessível para todos. E a terceira é, Deus procura vozes fiéis e não vozes famosas. Fica tranquilo. Oh, glória a Deus. Ora, bara, surecante, Glória labás. a Deus. Você já falou pro Senhor hoje? Eis-me aqui, Senhor. Todo dia eu falo para ele, eis-me aqui, Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, essa é a oração mais rápida de ser ouvida. E eu vou te falar por quê. Você fala de manhã, eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode me usar? Eu não te dou 5 minutos, acontece uma coisa. Para ele te usar. Exatamente. Então, talvez ninguém conhecesse Uda em todo o reino. Talvez ninguém te conheça. Ninguém me conhece em todo o reino do Senhor. Ninguém. Mas Deus a conhecia. Deus me conhece, Deus conhece cada uma de vocês. E isso foi suficiente. Porque quando chegou o momento certo, ela se tornou a voz de Deus para uma nação inteira. Oh, Rabara Surecante, e aqui diz o Senhor, que a sua voz, em nome de Jesus, será uma voz usada para uma nação inteira. Glória a Deus, aleluia. Oh, Rabara Surecante, labás. Aleluia. Então, eu queria, antes de terminar, eu queria orar com vocês nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês, que vocês fechem os olhos. Diga seu eis-me aqui ao Senhor e nós vamos orar nessa manhã. Eis-me aqui. E eu digo assim, Pai, oh Adonai, Shaddai, Elohim, Abba Pai, Jeová Jireh, eu sou. Abba e Yahvé, querido, amado Espírito Santo, amado Mestre Jesus. Papai, nesta manhã, nós te entregamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Te agradecemos pela vida de Uda e pelo exemplo que ela nos deixa nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Papai, ensina-nos a valorizar o secreto mais do que os aplausos, papai. Forma em nós um coração sensível à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas praticantes daquilo que o Senhor nos mostra e nos entregou nesta manhã. Levanta em nossa geração, papai, homens e mulheres que permaneçam fiéis à tua voz. E eu vou além, pai, que entre estas que estão ouvindo este devocional, pai, seja gravado online. Levanta, pai, homens e mulheres, pai, em nome de Jesus, que sejam fiéis à tua voz.
Ah, Pai, e que quando o Senhor procurar alguém para usar, papai, encontre em nós disponibilidade, obediência e intimidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. E eu Glória. concluo dizendo para vocês uma frase que diz assim: quando uma geração perdeu a direção, Deus encontrou uma mulher que ainda sabia ouvir a sua voz. A nossa geração está perdida. Mas o Senhor precisa encontrar, Ele está buscando, oh, Rabara Surecante Labás, vozes para que possa trazer aqui a existência, os direcionamentos dele e nos alinharmos novamente, em nome de Jesus. Amém? E Ele quer contar com cada uma de nós. Obrigada, glória a Deus, obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia, né? Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vencemos. Oh, glória, Glória a Deus, glória. aleluia, aleluia, né? A internet tentou parar porque o maná ia ser grande demais, né? Muitas chaves foram entregues neste devocional. Quem está atenta, quem ouviu, ouça de novo, assista de novo, para você anotar todas as chaves que o Senhor entregou. Uma coisa que você falou, que eu falo muito com as meninas, Fabiana, é sobre oportunidade. Eu falo muito da janela, né? Eu lembro um dia na conferência da Global, na oração da madrugada lá, que eu ouvi falando, né, sobre a janela. Não sei se foi a apóstolo que falou, se foi o Fred, falou assim, ó, a janela está aberta para essa madrugada. Se você não vier o maná dessa madrugada, é para essa madrugada, não é para outra. Então você vai perder a oportunidade. Então eu falo que às vezes muitas pessoas perdem a janela, que é para aquela hora, que é uma mesa que o Senhor está entregando para elas serem curadas, para elas terem um posicionamento, e às vezes elas acham que é só mais uma mesa, que é só mais uma oportunidade. E o que foi falado aí, a janela vai fechar, a oportunidade vai passar, e ela não vai voltar mais. Eu falo muito um dia, Fabiana, quando o senhor, né, me chamou, que eu estava disponível, que eu falei, estou disponível, mesmo sem saber nada, mesmo sem saber fazer um devocional, que eu falei sim para o Senhor, eu estava disponível. Mas se eu falasse não para ele, a obra ia continuar. Ia ter outra no meu lugar, ia ter outra para alcançar essas mulheres. Era eu, a pastora Andréia, que ia perder a oportunidade de ser usada por ele. Quando a gente fala não, é a gente que perde a oportunidade de ser usada por ele. Se Fabiana fala não, hoje não estaria vivendo o que está vivendo. Ela perderia a oportunidade de ter um instituto, de ter a escola de intercessão que está sendo criada agora, de ser uma grande intercessora. Ela ia perder a oportunidade, mas a obra não ia parar. O Senhor ia levantar outra. Quem ia perder a oportunidade era ela. Então, que hoje a gente possa estar atenta. Quais são as oportunidades que o Senhor tem te dado? O que Ele tem te chamado para fazer? E você, né, no começo a Fabiana perguntou, o que Ele tem te confrontado? E você continua no mesmo lugar, na mesma posição, e não, porque quando vem o confronto, é para nos confrontar, mas é para que a gente tenha um posicionamento e queira sair daquele lugar. Que a gente, né? Se a gente é uma mulher que é procrastinadora e vê o confronto da procrastinação, o que eu preciso fazer para me sair da procrastinação? Para que eu possa vencer o confronto, para que eu possa crescer em maturidade, para que eu possa crescer espiritualmente. Então, assim, que o Senhor tem te confrontado? E você está no mesmo lugar. Eu tenho falado muito sobre tratamento de caráter, pedido ao Senhor para tratar meu caráter todos os dias, Fabiana. E muitas das vezes as pessoas Glória estão a Deus. muito à procura de unção, de falar em línguas, de profetizar, mas o cara, hoje eu vejo, eu tenho visto algumas pessoas que têm entristecido muito meu coração, tenho orado por elas, que são pessoas que são usadas, que sabem a palavra revelada. Quando você chega no culto, meu Deus, você sai de lá até assim, de tanto que a pessoa é usada. Mas na hora que você vai ver o caráter para cumprir a palavra que fala uma coisa, ela não cumpre. E é muito triste. Então eu tenho pedido, Senhor, eu sei que ainda tem muita coisa para ser tratada em mim, mas trata o meu caráter. Se há alguma iniquidade em mim, né? Porque iniquidade a gente não enxerga. Me mostra para que eu possa confessar, me confronta para que eu possa ser transformada pelo Senhor.
Porque eu falo muito, a transformação, você falou aí, não vem da pastora Andréia, não vem da Fabiana, não vem do Instituto, a transformação do Espírito Santo. Porque às vezes você aceita Jesus, mas você não deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. Porque quando ele habita dentro de você, você já não é mais a mesma. A Fabiana falou da situação que aconteceu na casa dela ontem. Se fosse outro tempo, se ela não tivesse o Espírito Santo, ela ia ficar nervosa, ela ia ficar irada, poderia murmurar, poderia reclamar, mas hoje o Espírito Santo habita dentro dela. Então, as respostas pelos desafios que ela tem é diferente. Porque é o Espírito Santo que decide por ela, é o Espírito Santo que fala por ela. E quando a gente busca essa liderança dele, esse relacionamento com ele, com profundidade, aí a gente começa a ser transformada. Às vezes, Fabiana, a gente passa uma vida inteira, muda meu marido. E o Senhor quer mudar primeiro é a nós. Quando o Espírito Santo começou a morar dentro de mim, aquela mulher que lá atrás ficava, muda meu marido, ele começou a mudar e falou, eu quero mudar é você. E quando eu falei, eis-me aqui, porque é muito difícil a gente reconhecer que a gente precisa de mudança. A gente quer jogar tudo na culpa nas costas do outro. E quando a gente reconhece, quando eu mudo, aí o meu ambiente vai mudar, minha casa vai mudar, os meus filhos vão mudar. Porque a gente não muda as pessoas, mas a minha eu posso mudar. A minha eu posso falar, Senhor, trato meu caráter. Senhor, o que precisa ser mudado? Senhor, se for necessário quebrar o vaso, quebra e faça de novo. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente não reconhece que a mudança precisa começar em nós. Eu falo muito, primeiro em nós, depois através de nós. Só que a gente já quer começar, Fabiana, através de nós. Sem ter feito em nós, sem a gente ter sido curada, sem a gente ter sido liberta das nossas dores, das nossas feridas. A gente precisa estar posicionado. A gente começou a ler o livro Corpos na Sala e o capítulo de ontem falava, primeira libertação, a libertação em si. A libertação começa em nós. Como que eu quero libertar, ser usada numa libertação se eu ainda não fui liberta? Então, assim, que a gente possa ter pegado essa chave hoje, que a gente possa, né? A gente está no jejum de 3 dias e o maior direcionamento, aumente o secreto, aumente a intimidade. Quanto mais intimidade, mais os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus está chamando aqui hoje, mulheres como Uda, como ele chamou lá, né? Para ser voz profética, para ser mulheres aí com ser intercessoras de nações, pregadoras de nações. Mas às vezes você está falando, ah, não, mas ninguém nem conhece a minha voz. E quem falou que precisa conhecer? É Ele que está te chamando, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai levar. E o Senhor fala muito comigo, Fabiana, em obediência imediata. É o Senhor te chamar e você ir. E às vezes Ele chama, mas a gente fala, vou pensar, vou ver ainda. Não, Ele está te chamando é para agora. É para esse tempo. Lá no capítulo de Esther, né, Mardoqueu fala com Esther, quem sabe não foi para este reino que você foi chamado. O Senhor está falando hoje, quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada. Inês, Priscila, né? Todas as mulheres que se encontram aqui hoje, foi para esse tempo que você foi chamada. Muitas das vezes a gente fala, eis-me aqui, mas na hora que ele chama, fala assim, não, chama a Fabiana lá, chama a pastora André. Eu não, eu não estou pronta ainda não. Não, a gente nunca vai estar pronta. A Fabiana falou no começo, a gente só precisa estar com o coração disponível, com o coração ensinável. Lá em 2023, Fabiana, o Senhor falou comigo lá em janeiro, filha, tá tudo pronto. Eu só quero te capacitar para receber. E eu falei, eis-me aqui, eu estou disponível. E o que Deus tem feito na minha vida de 2023 até 2026 é assim, o que eu não vivi em 50 anos da minha vida, eu estou vivendo nesses últimos anos, agora 2025 e 2026. É sobrenatural por causa da minha disponibilidade. Exato. Isso. Exatamente. Então, está disponível, porque ele vai nos usar, mas a gente precisa estar disponível. Ele não arromba a porta. A palavra não diz, eis que estou à porta e bato. Nós precisamos abrir, né? E a gente precisa entender que a gente precisa abrir essa porta e falar, entra, Senhor. Né? Ele não vai arrombar, ele é educado, né? A gente fala assim, é o príncipe, né, gente? É um gentleman, então é muita educação, não vai arrombar essa porta, não. Você precisa abrir e falar, entra, Jesus, né? Entra, faz morada, renova, restaura, refaz, faz vaso novo. E assim como a gente precisa estar sempre ajustando as coisas dentro da nossa casa, e às vezes, né, é tempo de fazer faxina, e nós também. A gente precisa faxinar-nos, né? Ir para o nosso secreto e eu falo, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou ruim. Eu estava ouvindo uma oração
na profetisa Milena, que eu faço parte do grupo dela, e ela falava assim: Senhor, eu sou ruim, mas o Senhor me usa mesmo assim. Por quê? Porque não é por ele, não é por mim. Porque por mim, por você, nós não somos merecedores de nada. Nada. É pela graça. É pela graça. Então, a gente precisa falar a verdade para ele. Senhor, eu sou prepotente. Eu sou orgulhosa. Ah, Senhor, eu minto. A gente tem que falar. Eu engano. Né? E falar a verdade. Eu sou esse trapo de imundícia, Senhor. Faz o que o Senhor precisa fazer, em nome de Jesus. Faz o que o Senhor precisa fazer. Né? E a gente, muitas vezes, a gente fala assim, ó, o Senhor vai te levar de novo naquele lugar até você passar naquela disciplina. E ali você, muitas vezes acontece comigo, e ali eu altero e eu falo assim, Senhor, não passei de novo. Né? E ali ele vai de novo, né? E vai acontecer. Aí tem uma circunstância que eu falo assim, ó, como ontem, Senhor, passei dessa vez, né? Hoje, olhando lá, falo, Senhor, passei. Não fiquei nervosa, não fiquei chororô, não fiquei lamentando. Senhor, eu passei nessa. Eu já posso ir para a próxima, porque é assim, né? Você passa por uma, a próxima já vai vir. Então, a gente precisa, o tempo inteiro, gente. Né? O tempo todo. Então, a gente precisa somente estar disponível. Não espera ser preparado, não. Jesus não curava enquanto ele andava no caminho, ele ia passando pelos lugares e curando. Ele não chegava no lugar, punha a tenda dele e falava, ó, anuncia aí que hoje eu tô curando nessa praça. Ou seja, preparava tudo para que ele pudesse curar naquele lugar. Não. Ele ia fazendo no caminho. Então, a gente precisa nos colocar disponível para que ele vai nos usando enquanto vamos sendo moldados. Perfeitos não vamos ficar, porque perfeito só o Senhor. Exatamente. Mas busca a santidade, que a gente fala tanto, viver em santidade é isso. Não é ser santo. Santo no sentido de auréola na cabeça, né? Não é isso. É ser santo, é buscar vida com Deus. Entendeu? Então, as pessoas precisam olhar para você e reconhecer a presença. E o que é que elas estão vendo? Nós somos cartas vivas do Senhor. O que é que as pessoas estão lendo em você? Essa precisa ser, entendeu? Exatamente. Glória a Deus, aleluia, né? Deus continue te abençoando. Você que chegou no final, volte para assistir o devocional, vai ficar gravado. Marque uma amiga que precisa de ouvir esse devocional, dessa palavra hoje, que às vezes precisa de um posicionamento, precisa de um despertar, né? Que você possa enviar para alguém. Gratidão, Fabiana, que o Senhor continue te usando poderosamente, cada dia mais, né? Você possa iluminar com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor. Eu creio, né, que é um novo tempo para a sua vida, eu creio que está vindo algo novo, né, devido à sua obediência, devido ao seu posicionamento, devido a você estar com os ouvidos sensíveis, você e André, para ouvir o direcionamento que o Espírito Santo tem dado, mesmo sem entender, mesmo como você falou esses dias, né? Às vezes você não entende, mas aí o Senhor vai lá, quando você obedece, ele vai te apresentando os parceiros dele, os amigos dele para caminhar com você. Aquilo que você tem dificuldade, ele vai lá e levanta alguém para te ajudar. Então, assim, não saia da posição, continua na posição, porque eu creio que você ainda vai contar muitos testemunhos, em nome de Jesus, você ainda vai voltar para contar o testemunho do seu pai, eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Eu vou contar, assim, sem dúvida nenhuma, né? E eu queria convidar, Andréia, se você me permite, todos os dias a gente tem um devocional às 6h20 da manhã, né? No Café na Presença 1, aí que eu coloquei para vocês, né? Para vocês seguirem. E todos os dias ele está online, então se você quer receber uma palavra todos os dias às 6h20 da manhã, talvez, né? Você pode, eu espero vocês para tomar um café na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Estamos juntos aí, é de segunda a sexta, né? E de sexta-feira, que é amanhã, a gente tem a nosso café com confronto. Né? Então, não é um devocional apenas, é um confronto, uma palavra de confronto. E o Senhor tem nos trazido essa palavra, né?
nos levado a falar muito sobre a intercessão, ser intercessores, posicionados na nossa casa, na nossa vida. Tem nos ensinado a transformar nossas casas em torre de vigia. Então, cada semana ele vem nos tratando em alguma área para que nós sejamos esses intercessores que ele, né, quer usar aí para trazer à existência as vontades dele. Então, todos os dias às 6h20 da manhã, no Café na Presenca 1. Né? Que aí vocês, a gente está aí nas plataformas e eu espero vocês para tomar um café, vocês são convidados. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, pastorando. Amanhã, pastorando, vai estar comigo aqui no devocional. Creio que vai ser um derramar do céu também. Esse dia ela fez o culto com a gente. Então, não percam as janelas que o Senhor tem te apresentado, né? Para que você possa, às vezes você está buscando uma resposta de oração e através de um devocional, como o da Fabiana, às vezes pode vir aquela resposta que você está orando e está pedindo. Hoje, Pai, Senhor, Kátia, hoje, através da vida da Fabiana, quantas chaves, quantas respostas nós recebemos aqui hoje. Então, assim, café com... E na verdade chama Café na Presença. Mas na sexta-feira, como a gente pega, né, ali no confronto puro, não que não tenha confronto os outros dias, tá? Porque o nível é esse que vocês viram aqui no devocional. Mas na sexta-feira a gente apelidou, ele chamou, né, batizou de Café com Confronto, né? Então, aí vocês são convidados. Andréia, fazer mais um convite. Ah, o Senhor está falando. Lembra, a gente está fazendo uma jornada, a jornada da alma, tá? São 4 masterclass, é gratuita, tá, gente? São 4 masterclass poderosas. A primeira já foi dia 30 de maio, Portas da Alma, onde nós vimos por onde, né, ali tudo entra, né, todas as influências entram e nos machucam pelos nossos sentidos naturais. E agora dia 20, tá, gente? Às 17 horas terá a masterclass, é sala fechada do Zoom. Então você precisa receber o link, tá? Aí vocês entram em contato com a Priscila, eu passei para ela o link, a Andrea tem, ou entra nos meus perfis que vocês viram aí, vai ter lá, né? Digita o eu quero, que eu mando para vocês. Mas eu convido, gente, é uma jornada em que o Espírito Santo está tratando da alma. Nesta vez nós chamamos-se Feridas da Alma, nós vamos identificar o que nos machucou, quais são essas feridas, porque para a gente fazer qualquer tratamento a gente precisa de um diagnóstico, né? Então, nós vamos identificar. No mês que vem, é uma por mês, a gente já vai falar sobre libertação dessas feridas. E na última, o governo da nossa alma, né? Então, eu queria convidar vocês para estarem comigo nesta jornada aí, tá bom? Um grande abraço. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Quem quiser tirar uma fotinha minha da Fabiana aí, nos marca lá o perfil da Fabiana. Eu sou Fabiana Barbosa, não é? Isso. Marca lá nós duas, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Amém? Eu só não estou conseguindo tirar os comentários, Fabiana. Eita Deus, tá ótimo. Glória a Deus. Deus continue te abençoando Amém. poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Beijo, Deus. meninas. Um dia abençoado para todos. A Pri falou que ela vai colocar no grupo, convidando as meninas mais próximas da data, senão elas esquecem. Tá. Espero Aí você. eu creio que nós vamos estar lá em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Beijo. Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Beijo, Amém. menino. Ah, só falando aqui que hoje nós temos a Clínica na Alma, né, Pri? Com a pastora Bruna, que também é da Global Fire, que é cheia do Espírito Santo. Então vai ser um maná do céu, às 5 horas da tarde, só que é pelo Google Meet. Quem está aqui, que é nova e quer participar, manda ali no direct ou chama a Priscila aí, que a gente vai te enviar o link do grupo. Você precisa estar no grupo para você participar. Então está sendo um maná do céu aí a Clínica na Alma, identificando muitas feridas também, e eu creio que vai ser poderoso. A pastora Bruna é uma benção, né? A Fabiana conhece ela aí, muito usada por Deus, e eu creio que vai ser um maná do céu. Amém? Quem quiser, escreve eu quero lá no meu direct, que eu te envio o link do grupo. E beijo para todos.